É agora, surpresa ou decepção? Como foi a primeira semana de Três Graças, novela de Aguinaldo Silva, Zé da Silva e também Virgílio Silva, que estreou na Globo na segunda-feira. Vamos falar sobre as audiências dessa semana da novela e principalmente a narrativa conseguiu pegar o público ou decepcionou quem acompanhou Vale Tudo. Além disso, nós vamos falar também sobre a estreia de Mãe na Record na próxima segunda-feira. Será que a novela vai conseguir tirar pontos de Três Graças? Será que vai fazer migração de público de Amar do SBT para Mãe na Record? A gente vai falar sobre isso também. Também tem os destaques do novo momento do Melhor da Noite com Felipe Campos e Pamela Lucciola, um programa que de fato não está conseguindo encontrar o seu formato ideal, e ainda vamos falar sobre outras histórias de televisão, tudo juntos aqui a partir deste momento. Você que está no modo ao vivo ou no modo gravado, seja muito bem-vindo. Hoje é sábado, 27 de outubro, hoje é sábado, 25 de outubro, e esse é o Legalzinho que está começando na Rede Guess. Muito boa noite para você que se liga na Rede Guesla de televisão. Este é o Legalzinho Fantástico da Rede Guesla. Já vamos dar um abraço rápido para Ana Paula, Gustavo Henrique, Zezinho Gonçalves, Leila Eleonora, Patrícia Torres. Obrigado pela companhia de todos. Daqui a pouquinho eu leio os comentários de vocês. Vamos começar falando sobre Três Graças, a novela que a Globo estreia depois de Vale Tudo, que de fato conseguiu ampliar os números, né, trazer números melhores para a faixa horária da Globo. A gente precisa falar que Três Graças começa numa situação muito mais confortável do que Vale Tudo começou. E eu quero saber a sua opinião também sobre essa primeira semana da novela. Empolgou? Foi mais difícil de acompanhar? Vocês acharam que ficou pior de acompanhar do que Vale Tudo? Qual é a percepção de vocês sobre essa primeira semana de Três Graças? Coloque aqui nos comentários. A gente teve uma primeira semana bastante intensa. De fato, Aguinaldo Silva tinha prometido que a novela teria que vir na velocidade meio TikTok, né, com muitos acontecimentos, para que houvesse de fato uma identificação do público mais rápida e compreendendo os novos tempos, né, compreendendo novos momentos da televisão aberta e o grau de atenção que se tem hoje com as tramas, né, com as novelas de uma forma geral, que já não é o mesmo de outros tempos. E nós tivemos de fato uma primeira semana bastante frenética, com muitos acontecimentos, com muitas movimentações, e isso tudo faz com que a gente tenha uma novela que está em alta rotação, está em evidência. A gente teve números bastante diferentes durante a semana. Vamos lá então para a gente falar sobre eles. Na semana de estreia, Três Graças teve alguns números que a gente vai trazer para vocês a partir de agora. A novela começou na segunda-feira com um bom número de 23,6 de média, né? Um bom número perto do que Vale Tudo tinha entregado no primeiro dia, pelo menos, né? No primeiro dia principalmente. Então na segunda-feira foram 23,8 pontos para Três Graças. Houve uma queda significativa da segunda para a terça-feira. Na terça-feira, Três Graças teve 21,8, ou seja, 2 pontos inteiros ali, mais de 1 milhão de pessoas, né, que acaba fugindo pela questão de contagem de pessoas do Ibope. Então nós tivemos esse número de 2 pontos a menos na terça-feira. Na quarta, a novela recupera para 22,3 pontos de média e na quinta volta para 21,6. Então oscilou um pouco nessa primeira semana, mas é fato que já começa com mais audiência do que tinha Vale Tudo na sua primeira semana. São outros tempos para a Globo também. São outros tempos quando a gente fala em boa audiência, quando a gente fala em números altos. A Globo tem um share parecido com outros momentos, mas já teve 70% de share, hoje tenta buscar pelo menos 40%, né, nessa faixa horária, e a gente tem também na próxima semana a estreia de uma novela muito forte, turca, na Record. A gente lembra que Força de Mulher também foi um dos motores que fez, que segurou Vale Tudo, aliás, um dos freios que segurou Vale Tudo no momento que a novela começou. Vamos ver se Três Graças tem alguma transferência nesse aspecto, se Três Graças vai ter ali esse novo momento. A Record ia estrear, inclusive, Mãe na semana final de Vale Tudo, então repensaram a estratégia, trouxeram outros produtos que já tinham dentro de casa originais, e aí vão por esse caminho de tentar agora na segunda semana
de Três Graças. O fato é que a gente olha aqui para a movimentação da novela e a gente tem, de novo, personagens muito carismáticos, a gente tem o próprio Aguinaldo Silva trazendo um trio de mulheres aqui muito fortes e com histórias muito parecidas. Então acho que Sophie Charlotte é o grande destaque para mim dessa primeira semana, a Grazi Massafera também, mas a Sophie Charlotte acho que é o grande destaque desta semana, porque ela consegue trazer uma Gerluce real, uma Gerluce muito conectada com as mulheres, né, que batalham hoje, que buscam os seus direitos, que passam por histórias nesse sentido, e a gente tem também grandes momentos de revelar outras figuras midiáticas como atores, que é o caso do Belo, né? Eu acho que ele tem muito pra crescer ainda, mas nessa semana ele conseguiu, pelo menos, imprimir um pouco de ritmo pro personagem. Acho que tem muito espaço pra crescer, acho que tá longe ainda do ideal, mas também não acho que foi uma estreia fiasco, acho que longe disso. Acho que ele conseguiu, dentro da complexidade que aquelas cenas ali pediam, trazer um pouco dessa configuração. A gente tem agora os núcleos secundários começando a ser apresentados, Gilmar, né, que é o motorista de ônibus que flerta com a Gerluce. Teremos o momento que a esposa dele vai descobrir que ele flerta com a Gerluce e vai ter um grande barraco no ônibus. Barraco no ônibus também é outra coisa que pode ter, que traz muito uma novela popular, né? Eu acho que naquela cena, no primeiro capítulo, tudo que acontece com Gerluce e tudo mais, no momento que ela tá voltando, indo pro trabalho, chorando no ônibus, é uma identificação pra muita gente do Brasil, as mulheres principalmente, mas acho que todo mundo que já andou de ônibus talvez já tenha chorado no ônibus em algum momento. É uma identificação que eu estou pensando aqui. Mas enfim, quando a gente olha para essa movimentação que vale tudo, que Três Graças começa a trazer, a gente vê aquele grande novelão mesmo de clássicos do Aguinaldo Silva. Arminda é aquela vilã caricata que maltrata a mãe, maltrata os funcionários, ofende todas as minorias em uma fala e tudo mais, e eu acho que isso é importante para que a gente solte o freio da vilã e deixe ela ser vilã, que é coisa que é algo que a Manuela Dias demorou muito para fazer com a Odete Roitman e fez pouco também. Então eu acho que o Aguinaldo Silva já tem o hábito, já está acostumado a botar o pé no acelerador nesse sentido e conseguiu fazer já com a personagem da Grazi essa vilã detestável, odiável e engraçada ao mesmo tempo, né? Então nós temos essa movimentação. Dira Paz, não precisamos dizer nada, né? Dira é maravilhosa em tudo que faz. Sophie Charlotte segura a novela muito bem como protagonista, segura lindamente a novela como protagonista. E a Joelle, a Alana Cabral, que é a Joelle, né, também entregou boas cenas essa semana, uma promissora atriz, acho que tem muito pra acontecer. Esse envolvimento dela com o Paulinho também, todas as histórias de amor que podem derivar da convivência da Gerluce são bem interessantes. Xamã tá muito bem também, dentro daquele contexto ali que existe do tráfico e tudo mais. Tem também bons núcleos, alguns núcleos secundários, eu não vi todos ainda, eu perdi o capítulo de ontem, então eu preciso assistir ainda, mas as reviravoltas, já dá pra começar a enxergar as reviravoltas, né? A Gerluce pegar a estátua das Três Graças e deixar a Arminda desesperada, sem saber quem foi. O retorno de Rogério, que também deve acontecer. Arlete Salles, a Josefa, deve contar pra Gerluce antes de morrer todos os segredos da Arminda e do Ferete. Então tem muito desse elemento também. A Arminda ser a melhor amiga da esposa do Ferete e ser amante dele ao mesmo tempo. Tudo isso são elementos de novelão de Aguinaldo Silva, um novelão brasileiro, como se anunciava nas chamadas de estreia. Então eu acho que, particularmente, pelo menos pra mim, não decepcionou. Eu acho que nós temos uma novela clássica, um folhetim rasgado, uma trama de mocinha e vilã, uma trama que tem romance, tem história de família também, tem tudo isso entrelaçado para criar, e ainda esse elemento misterioso da estátua das Três Graças, que tem ali essa significação tanto para as três protagonistas, como também para a estátua famosíssima no mundo inteiro. Então nós temos nesse elemento, eu acho, um puro Aguinaldo Silva. Eu vejo muitas semelhanças com alguma coisa de Fina Estampa, algumas coisas de Fina Estampa, outras coisas de Duas Caras. Tem muitas coisas de Duas Caras para mim que também lembram um pouco em Três Graças. Nós temos Senhora do Destino também, que também tem muito essa conexão com a mãe, né? Com as mães. Então, eu acho que vem por aí uma novela cheia de reviravoltas e que deve crescer em audiência. Eu acredito que deve crescer em audiência, embora tenha sido oscilante durante essa semana. Vamos ver o que vem por aí. Segue o legalzinho na nossa programação.
E depois de adiar algumas vezes, a Record decidiu colocar finalmente Mãe no ar. A gente sabe que Iludida vem logo depois, né, de Mãe, mas nós temos aqui Amar no SBT como a grande aposta do SBT e Mãe na Record. Pra mim, esse frame só aqui, ele já mostra o poder que essa história tem. O poder que essa história tem, que é uma coisa impressionante, né? Então, vamos ver se o SBT consegue se segurar com Amar diante de um arrasa quarteirão, como é o caso de Mãe, né? Nós temos Amar já estabelecida há algumas semanas, tem conseguido se estabelecer acima do patamar de 3 pontos, que é mais do que a Caverna Encantada dava ainda antes das Filhas da Senhora Garcia, mas Mãe é uma novela que tem essa força gigantesca de um sentimento universal, né? A trama gira em torno de uma mãe que adota uma filha, né? A atriz principal, que é Kansu Deri, eu não sei se é assim que fala, vive uma professora que descobre o amor ao tentar salvar uma menina vítima de maus tratos. É uma professora que salva uma menina de maus tratos. É uma novela folhetim rasgado, de novo. A Turquia tem sabido muito bem como fazer esse tipo de drama, principalmente. E a gente tem, com Mãe, essa oportunidade da Record retomar essa faixa que acabou não perdendo, mas desvalorizando a vantagem contra o SBT. Aqui no portal Planeta TV nós temos a informação de que a Record estreia nessa segunda, 27 de outubro, às 21 horas, meio colado ali com a novela do SBT, a novela turca Mãe, que é um sucesso no mundo inteiro, tem também no Globoplay já um acesso muito grande também, então é um fenômeno. Tem tudo para ser o que Força de Mulher foi. Nós temos então a informação de que é reconhecida internacionalmente por seu talento e elegância. Ela dá vida à protagonista Zeynep, uma mulher introspectiva que terá sua vida transformada ao conhecer uma criança em situação de abuso. A superprodução promete emocionar o público brasileiro com uma história sensível sobre afeto, empatia e redenção. Nós temos então nessa história a ex-Miss Turquia, né? Foi eleita Miss Turquia no início dos anos 2000, aos 20 anos. No entanto, por questões políticas entre Turquia e Chipre, ela não pôde representar o país no Miss Universo daquele ano. O episódio, contudo, não afastou dos holofotes. Formada em arqueologia pela Universidade de Istambul, Kansu chegou a atuar na própria instituição antes de decidir seguir a carreira artística. A virada consolidou seu nome entre as maiores atrizes da Turquia, reconhecida por sua versatilidade, presença cênica e profundidade emocional. A atriz que fazia Força de Mulher também tinha muito dessas características. As mocinhas turcas têm muito dessa profundidade emocional, de uma certa introspecção para uma explosão depois. Então tem muito disso em vários elementos que a gente olha aqui para a história de Mãe e a história das novelas turcas de uma forma geral. A trama de Mãe é o seguinte: na novela, Zeynep, uma jovem reservada, distante da família e mergulhada em seus estudos sobre aves migratórias, olha que poético, né, de certa forma. Após se formar em fotografia, ela dedica a vida à observação e documentação dessas espécies, criaturas nômades, com as quais se identifica profundamente. Sua rotina muda quando, por conta de uma doença repentina de uma professora, ela assume temporariamente uma turma infantil. Aí que ela encontra esta menina. É nesse contexto que conhece Melek, uma menina vítima de abusos familiares constantes, que é esta menina que vem a ser, então, a filha da protagonista da novela. O vínculo entre as duas desperta em Zeynep um instinto maternal inesperado, capaz de quebrar suas barreiras emocionais e transformar sua forma de enxergar o amor. A produção, de forte apelo emocional, explora temas como abandono, empatia, superação e maternidade afetiva, características marcantes das novelas turcas que conquistaram o público brasileiro nos últimos tempos, nos últimos anos. Tem sempre, né, nas tramas turcas esse olhar muito forte para maternidade, para as relações familiares. Geralmente são mulheres fortes que passam por muitas provações ali naquele período. Tem o romance também, que é super importante, mas só que ele fica... É meio que a proposta do que eu acho que a Manuela Dias quis fazer em Amor de Mãe, só que dando com o folhetim rasgado o tempo todo. Então isso é importante também pra gente observar essa movimentação que existe dentro das tramas turcas. E Mãe também traz isso. Após o sucesso internacional em produções como Sila, Ezel e Traição,
a atriz se prepara para encantar o público brasileiro com uma das performances mais intensas de sua trajetória. Não há dúvida que pode ser um grande sucesso. Mãe tem todas as características que Força de Mulher tinha. Iludida também tem várias características que as tramas turcas têm em geral, mas também com essa trama de vingança, o drama clássico da telenovela, né? Então, vamos esperar fortes emoções nessa disputa entre Amar e Mãe na Record, e ainda ver se de alguma forma Mãe desidrata Vale Tudo. 3 graças. Segue legalzinho na nossa programação, agora com a sua participação por aqui. Você que se liga na Rede Gesla, muito obrigado pela companhia. Não se esqueça de deixar seu like. Deixa o like, 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 deixa o like. Apoie a Rede Gesla. Este é o legalzinho fantástico da Rede Gesla. Você que nos acompanha, muito obrigado pela companhia. Nós vamos agora para os comentários de quem está conosco ao vivo no nosso YouTube. Obrigado pela sua companhia. Nós temos aqui a Ana Paula, tá torcendo pelo Acerte ou Caia. O Gustavo Henrique fala que a novela sofreu um pouco com o calor e jogos, 3 graças, né? Mas tem tudo para crescer. Filtro e direção muito bons. O texto também eu gosto, é o texto clássico do Agnaldo Silva, né? Zezinho Gonçalves também conosco, boa noite. Leila Eleonora, boa noite. Ana Paula também. Patrícia Torres, 3 graças, realmente tem uma direção melhor. Mas achei chata com todos os erros, ainda preferia Vale Tudo. Agora que acabou, vou dar um tempo de acompanhar novelas. Tá aí a fala da Patrícia Torres, que eu acho que representa também uma parte do público. Você acha que os roteiros do Agnaldo Silva são populares, porém tem um roteiro mais elaborado que o Valcir? Eu acho que o Agnaldo, ele é mais... Como é que eu posso dizer? Ele trabalhou muito mais no horário das 9 do que nos outros. Né? Ele vem desde Rock Santeiro, depois tem também, na sequência, Tieta, tem Vale Tudo no meio disso também, Pedra sobre Pedra, temos também A Indomada, vários clássicos do Agnaldo Silva que eram do horário das 9, né? Então nós temos, nesse sentido, um olhar que é muito forte para alguém que já trabalhou muito nessa faixa horária e nesse segmento. Então eu acho que o Agnaldo Silva, no horário das 9, ele tem mais experiência que o Valcir Carrasco. Mas o Valcir, ele tem recursos que ele sabe usar muito bem. Mas eu gosto muito das novelas do Agnaldo. Pra mim é meio pau a pau, assim. Quem mais? Passando futebol agora na Record. Você sabe se a Dira Paz vai morrer? Pergunta a Leila Eleonora. Acredito que provavelmente sim, até pra gerar a ira, né, da mocinha. Temos André Cabral também. A Record precisa encontrar uma dublagem melhor para as novelas turcas. Eu acho que eles compram direto e não tem nenhuma questão nesse sentido. Renildo conosco. A Ana Paula pediu para falar da volta de Rainha da Sucata, né? Rainha da Sucata vem para substituir Vale Tudo, A Viagem, e eu acho que tem consigo uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo é sim uma novela que consegue, como é que eu posso dizer, ocupar essa faixa de memória afetiva que foi sendo trabalhada no Vale a Pena Ver de Novo nos últimos meses. Então acho que isso é importante também. Renildo Jesus, decepção que a novela é excelente só porque é da Globo, os patetas ficam fazendo essas chamadas sensacionalistas, pagando pau pra novelas turcas, você mora no Brasil, seu merda, me diz aqui o Renildo. Ô Renildo, obrigado pelo comentário, viu? Deca, 1000 vezes da trama do Agnaldo Silva, 3 graças, dá de 10-0 em Vale Tudo, a opinião da Deca. André Cabral, a 6h53, bicho, uma flechada dessa, parece que esse programa é patrocinado. Quem mais? Deixa eu ver, Ana Paula. Vou torcer para a Record na segunda-feira. Nilson Carezato, você tá certo, a novela é ruim mesmo, mais um fracasso da Globo, diz aqui Nilson Carezato, tá certo. Muito bem, gente, vamos lá seguindo com o nosso legalzinho, agora 18h56, nós vamos junto com vocês, seguindo o nosso legalzinho na Rede Gesla. Muito bem, segue o legalzinho na nossa programação. Agora você que está conosco por aqui, nós vamos trazer mais assuntos a respeito da televisão. E agora eu quero falar sobre, olha só, novela de novo. Mas nós vamos falar sobre novelas verticais. Verticais, olha só que loucura.
tudo isso, de fato, é impressionante a gente pensar em como existe, né, esse mercado das novelas verticais, o quanto ele se popularizou em plataformas como o Kawaii, o TikTok também, e outras plataformas, a Real Short, com o segredo... Meu Marido Bilionário, né? A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário, também De Volta ao Jogo, outras tramas que têm feito um sucesso gigantesco nessas plataformas. E nisso, eu acho que a Globo conseguiu entender que a Malhação de hoje pode ser essa novela vertical. Tanto é que a Globo já marcou a gravação do início da novela, né, de Jade Picon. Globo bate o martelo e decide quando a novela vertical com Jade Picon será gravada. Em fase de testes, produções em formato para celular apostam em capítulos curtos e narrativas modernas para ampliar público jovem. É o que diz aqui a matéria do TV Pop por Micaele Gasperini. Deixa eu falar aqui sobre como é que foi levantada essa informação. A Globo está acelerando a produção de suas primeiras novelas verticais. A previsão de gravações com previsões ainda para esse ano. O novo formato, pensado para dispositivos móveis, terá capítulos curtos de cerca de 5 minutos e orientação de tela adaptada para celular. Um dos projetos já confirmados, né, conta com Jade Picon no papel de vilã em uma trama de rivalidade e traição. A informação é do Globo. Essas novelas verticais, vale a gente também destacar esse ponto, elas têm sempre uma trama muito simples, com uma vilã muito declarada, uma mocinha muito declarada e capítulos de 1 minuto e meio. Então a ação acontece imediatamente, as viradas são muito rápidas. Tem todo esse contexto de o que uma novela vertical precisa entregar, né? Então nós temos também aqui a informação que na história Jade interpretará Soraya, melhor amiga da protagonista Paula, Débora Osório, que está prestes a se casar com Lucas, Daniel Rangel. Movida por inveja e ambição, Soraya tenta destruir o relacionamento dos dois e ainda colocar as mãos na herança do noivo. Lília Cabral foi escalada para viver a mãe do personagem de Rangel. O piloto da novela foi dirigido por Adriano Melo. Outro piloto gravado pela Globo tem como título provisório Vidas Paralelas e traz uma estrutura inspirada nos populares doramas asiáticos. Criada por Valcir Carrasco, o enredo gira em torno de um jovem mimado, André Luiz Frambach, que é obrigado pelo pai Marcelo Serrado a trabalhar no escritório de advocacia da família. Tudo isso sem revelar sua verdadeira identidade. Durante esse período, ele se apaixona pela mocinha da história, Júlia Buscaccio, recém-contratada pela empresa. Flávia Alessandra faz par romântico com Serrado, enquanto Kelsey Ecardi vive a governanta da casa. Felipe Camargo e Olivia Araújo também integram o elenco como os pais dos protagonistas. Caroline Dalla Rosa e Danilo Maia participaram das gravações do episódio de teste. As novelas verticais são parte da estratégia da Globo para atrair o público jovem e se adaptar a novos formatos de consumo. É interessante ver como a Globo se tornou de fato um hub de produção, né? Um hub de produção de novelas, e já entendeu que a trama vertical também terá e tem já muito espaço na internet. Tem funcionado justamente pelas tramas água com açúcar, que são muito parecidas com as fotonovelas, com as radionovelas. Então a gente percebe que os meios vão mudando, mas os formatos eles convergem para esses meios também, porque o que a gente gosta é de boas histórias, é de histórias que nos envolvam, e as novelas verticais estão aí também para contar um pouco dessa história. Segue legalzinho na nossa programação. Muito bem, legalzinho. Agora 19 horas pontualmente. Você que está nos acompanhando também no modo gravado, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelo prestígio de sempre. Vamos seguindo por aqui agora com o nosso último assunto. Eu quero falar rapidamente sobre o Melhor da Noite. O Melhor da Noite foi reformulado mais uma vez. Vale lembrar que o programa começou com Glenda Kozlovski e Zeca Camargo. Teve por ali também depois o Rodrigo Alvarez apresentando o programa. Tivemos também a passagem de Otaviano Costa mais recentemente e ainda Pamela Lucciola e Felipe Campos agora. O Melhor da Noite foi o projeto que substituiu o Faustão na Band, vocês lembram disso? E ainda assim, na fase Otaviano Costa, nós tivemos um decréscimo de audiência muito grande, um decréscimo imenso de audiência do Melhor da Noite, que também mudou até então de horário para uma parte mais tarde da noite, e nós temos, nesse aspecto, essa nova reformulação buscando um novo formato também. Nós temos alguns quadros ali que eu acho que podem funcionar a longo prazo, como é o caso do Campus Minado, né? Que tem uma aparência muito parecida com o que a gente vê no Super Pop, por exemplo, com a Chave da Fama, não, como é que é?
Tem aquele quadro que o pessoal escolhe um número e tem uma polêmica para comentar. Então a história de polêmicas e tudo mais, de colocar um convidado no centro de uma roda para perguntar sobre polêmicas, tá aplicada ali nessa conversa do Felipe Campos com o entrevistado. Então nós temos aqui esse olhar das audiências. O Gabriel de Oliveira do TV Pop trouxe essa informação nessa semana dizendo o seguinte: Melhor da Noite seria um caso perdido, reformulado pela terceira vez em menos de um ano. O programa de auditório da Band afundou ainda mais com a sua nova formação. Transformado numa espécie de híbrido do Brasil Urgente com o antigo Dia a Dia, a atração agora comandada por Pamela Luccioli e Felipe Campos reestreou com o pé esquerdo no quesito audiência. A dupla não conseguiu vencer a Rede TV e sua primeira noite, e o formato foi o menos sintonizado de toda a grade da emissora, entre Valor da Vida e o fim do The Love School às 2h29. Os dados consolidados obtidos pelo TV Pop com fontes do mercado revelam que a estreia do novo Melhor da Noite ficou mais perto da Record News e da TV Cultura do que da Rede TV, quarta colocada entre 10h44 e meia-noite e 16. Pamela Luccioli e Felipe Campos debutaram no formato com apenas 0,3 de média, com um pico de 0,7 em seu primeiro minuto, recebendo da igreja mesmo? Acho que é da igreja, né? A atração anotou 0,6 de share, acho que não, a do perrengue do dia. Suficiente para desbancar apenas a Igreja das Nações, o Giro de Notícias, Igreja Universal e o Profeta Vinícius Iracê, todos religiosos vendidos pela Band, né? Não programas originais. Então é isso, depois do perrengue do dia, que conseguiu 0,6, o Melhor da Noite ficou na casa de 0,3, perto do Jornal da Noite, que ficou também com os mesmos 0,3. É um produto que eu falei no início dele, quando a gente falava sobre Zeca Camargo e Glenda. É um formato que nasceu já precisando ocupar uma lacuna, que era essa lacuna que o Faustão na Band deixava. Desde então, o programa passou por muita reformulação, mas muita reformulação, e é o tipo de programa que permite esse tipo de coisa. Só que a manutenção do hábito é algo que não funcionou com o Otaviano Costa, não funcionou com Glenda e Zeca, não funcionou com o Rodrigo Alvarez. Falta alguma coisa nesse programa, e acho que principalmente é a entrega anterior. Eu acho que se ele viesse embalado de Jornal da Band, de novela, de perrengue do dia que fosse, ele talvez estivesse mais conectado nesse momento. Mas vamos ver o que vem pela frente aí no Melhor da Noite, se existem possibilidades para ele nessa sequência de trabalho na Band, tá certo? Muito bem, segue o legalzinho na nossa programação, você fica conosco aqui porque agora é hora de comentários do nosso chat. Muito bem, estamos no ar com o nosso legalzinho fantástico da Rede Gesla, a turma que está conosco aqui. Denner Clark, boa noite, obrigado pela companhia. Deca, fracasso, piada, a novela está tendo uma boa audiência, só pode ser fã da Record, isso aqui é a Deca. Denner Clark, fale as audiências de sábado, já tem alguma novidade da substituta de Maria do Bairro? Não sei ainda, não temos esse dado, mas tendo, certamente veremos. Isso vai pra onde? Kawaii ou TikTok? André Cabral, a princípio vai ser no YouTube, eu acho, nos Shorts, e também alguns no Shorts e o resto no Globoplay. Acho que essa é a estratégia. Alex Abreu, boa noite. Bom demais The Voice nesse horário. Tava assistindo, o Silvinho já tocou a corneta. Tá aí o Alex Abreu. Melhor da Noite ao vivo, Felipe Campos trabalha, hein? Diz aqui o Eduardo Mariano Borges. Eu achei o The Voice do SBT meio chato e coitada da Band, disse aqui a Deca. Tá certo, Deca. Obrigado pela presença. Alex Abreu, 3 graças me fez voltar a ver novela da Globo. Excelente a cena da Grazi procurando o abrigo emocional junto às estátuas. Novelão, verei inclusive aos sábados. Tá aí o Alex Abreu. Alex, não tava assistindo Vale Tudo, né? Até pra ter essa questão. Renildo Jesus dizendo aqui, é uma vergonha Felipe Campos ainda ter uma emissora que o contrate, diz o Renildo. João Deon Cavalcante, boa noite, João Deon, obrigado pela companhia também, tá? Muito bem, minha gente, então eu acho que era isso, vamos ver se temos mais comentários. A Deca pergunta se a Record vai fazer novela contemporânea. Eu vi que existe pelo menos um interesse, me parece, com a Gabi Spanik, né? Que eles estariam conversando sobre isso para fazer uma novela contemporânea, mas com um foco também religioso. E aí eu acho que não sai desse círculo que a Record às vezes acaba se colocando. Veja a força que as novelas turcas têm naquele horário ali. Isso é impressionante. Força de Mulher chegou a dar 2 dígitos de média em alguns momentos. O que para a Record é um número muito alto nessa hora, né? Então é isso.
Muito bem, minha gente. Agradecendo a sua audiência, a sua paciência, a todos que estiveram conosco neste sábado, você que está vendo no modo reprise também, muito obrigado pela sua companhia. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua participação, que eu quero saber como é que foi a sua experiência, não é, neste nosso sábado à noite juntos. Deixa eu ver o que eu tenho aqui, peraí. Agora sim. Agradecendo, claro, você que está conosco, nos acompanhando, deixando sempre seu like, seu comentário, deixando seu carinho aqui comigo. Muito obrigado pela companhia. A gente fica por aqui com o nosso legalzinho. Um grande beijo e a gente volta amanhã com a resenha televisiva. Até lá.